number 227 now, Gathering Beautiful Sheaves. I like to sing this because it's a missionary song, and it kind of fierce me up 227 as the hymn number. All right. Now let's everyone join right in on this now. You like these old songs? Say amen. Wonderful. All right, all together now. To the heart that feels the way, we will gladly go today, gathering sheaves, oh beautiful sheaves, from the early dawn to night, we will labor with our might, gathering sheaves, oh beautiful sheaves, gathering sheaves, beautiful sheaves, gathering sheaves, beautiful sheaves, oh praise the Lord, we're on our way to the land in this day, gathering sheaves, oh beautiful sheaves, on the mountain hill or plain, we will harvest in the grain, gathering sheaves, beautiful sheaves, yes, we'll labor far and near, never fall for never fear, gathering sheaves, oh beautiful sheaves, everyone now, come on, it's a gathering sheaves, oh beautiful sheaves, gathering sheaves, golden sheaves, beautiful golden sheaves, praise the Lord, we're on our way to the land of industry, gathering sheaves, beautiful sheaves. Just a moment. Now when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land that's born upward, to the land of endless day, gathering sheep. Let's try the chorus now, come on. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Good, now let's get it again, Lord. Oh, we will sing and we will praise, and our Master's voice obey, gathering sheep, oh beautiful sheep, as we go in foreign land, to impart our Lord command, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful Bringing in the sheaves, bringing in the sheep. Oh, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the morning, sowing in the rain, sowing in the noontime and the dewing. Oh, by and by the harvest, then the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the Well, that is fine. Bringing in the sheaves, that's what the fathers and mothers do. Bring them to the Lord Jesus. Jesus knows all about our trouble. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lonely Jesus. No, not one. No, not one. Let us pray. I could see it.
And then I packed my rifle in this hand, hold this hand up, because I tacked the wire on the trees like that, going down the telephone wires to the cabin so he could talk to his wife. E então eu segurei meu rifle nesta mão e levantei esta mão porque havia pregado e o fio nas árvores, assim descendo, os fios telefônicos até a cabana para que então ele pudesse falar com sua esposa e chamar dali da montanha. From there, from the mountain. And I was going to help him take it down that fall. And I had my hand up like this, saying, oh God, let me touch that. E eu ia ajudá-lo a descer isto naquele outono, e eu fiquei com a minha mão levantada assim, dizendo, oh Deus, deixa-me tocar naquele fio. My arm gets so sore, tired, I couldn't hardly hold it. I have to let it down. I changed the gun and put it in that, step back a couple of steps so I'd be sure not to miss it. And raise my hand up, start walking, getting late, dark, wind blowing. Andando, e meu braço ficava tão dolorido, cansado, e eu dificilmente conseguia sustentá-lo, e eu tinha que descê-lo, e eu mudava o rifle e colocava o outro, dava uns 2 passos para trás, para então ter certeza de que não havia passado daquilo, então levantava minha mão, começava a andar. E estava ficando tarde, no escuro, o vento soprando. Don't let it give an uncertain sound. After a while... Oh, eu agarrava em um galho e dizia, é ele. Não era ele. Oh, você não deixe isto dar o som incerto. When I was just about ready to give up, my hand hit something. Após algum tempo, quando eu estava quase para dar por entregue, minha mão tocou em algo. I'd been found. Oh, puxa, eu tinha encontrado. Was lost. Sendo que eu estava perdido. I held to that wire, I dropped the rifle right down. Segurei naquele fio, eu joguei o rifle no chão. Took my hat off my head. I stood there, I said, oh God, what a feeling it is to be found. Tirei meu chapéu da cabeça e parei ali e eu disse, oh Deus, que sentimento é ser encontrado quando a gente está perdido. You're lost. I said right down to the end of this wire. Eu disse até o fim deste fio, eu nunca o perderei. Never turn it loose. I'll hold on to this wire. It'll guide me right straight to where all on this earth it's dear. Ele me guiará diretamente para onde está tudo que é querido para mim nesta terra, bem lá embaixo. Right down there, my wife and baby frantically, not knowing where I am, not knowing how to make a fire, not knowing what to do. Winds are blowing and limbs are popping and falling off the trees. E minha esposa e a criança, loucamente, não sabiam onde eu estava, não sabiam como fazer um fogo, não sabiam o que fazer. E o vento soprando e galhos estalando e caindo das árvores. Scarce to let go of that wire. I held that wire till it guided me right in to where all that was dear on earth was to me. Eu não ousava soltar daquele fio. Eu segurei naquele fio até que ele me guiou diretamente para onde estava tudo que era querido para mim na terra. That was a horrible experience. Esta foi uma experiência horrível. Experience to find my way out. But that wasn't half of it. E uma grande experiência achar o meu caminho, mas aquilo não foi a metade disto. One day I was lost in sin. Um dia eu estava perdido no pecado. I went church after church trying to find something. Eu ia de igreja em igreja tentando encontrar algo. I went to the Seventh-day Adventists. They told me keep the Sabbath, quit eating meat. Eu fui aos adventistas do 7º dia. Eles me disseram. Baptist Church, First Baptist Church. He said just get up and tell them that you believe Jesus Christ, the Son of God, and I'll baptize you. That's it. Guarde o sábado. Pare de comer carne. Eu fui até a igreja batista, a primeira igreja batista, ele me disse, apenas se levante e diga-lhes que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu te batizarei. É isto. It wasn't nothing but one day out in a little coal shed. I held my hands up. I caught a hold of something. Or may I say something got a hold of me. It was a lifeline, guide. Ali não havia nada, mas um dia lá um pequeno abrigo de carvão, eu levantei minhas mãos, eu segurei em algo, ou melhor posso dizer, algo me segurou, era a linha da vida, o guia. And he's led me safe this far. I ain't gonna take my hand off that wire. I'm holding my hands to him. Let creeds and denominations do whatever they want to. I'm holding on to the guide.
e Ele me tem guiado são até aqui. Eu não vou tirar a mão deste fio, estou segurando minhas mãos nele. Deixe os credos, as denominações fazerem o que for que quiserem, estou segurando no guia. Ever on earth and all that's in heaven ever means precious to me is at the end of this line. Pois tudo que estava na terra e tudo que está no céu sempre terá um significado precioso para mim. Está no fim desta linha. Brought me safely this far, I'll trust him the rest of the way. Ele me trouxe salvo até aqui. Confiarei nele pelo resto do caminho. He, the Holy Ghost, has come. He will guide you. Quando ele, o Espírito Santo, chegar, ele te dirigirá em toda a luz. Graças a Deus, irmãos. Uma abençoada noite com Jesus, irmãos. Amém. Vamos se pôr em pé, irmãos. Inclinando nossas cabeças, vamos orar, irmão. Senhor Jesus, eterno Pai Celestial, obrigado, ó Deus, por mais esse culto, Senhor Deus. Por Tua graça, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai. Com saúde, Pai, firmemente, Pai, rumo ao Seu trono, Senhor Jesus. Crendo, Pai, que em nós tem um sinal, Senhor. Ou seja, Senhor, unção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus amados, lembramos pelos irmãos que aqui não estão, Senhor Deus. Proteja eles, Pai, guarde eles, Senhor Deus. Dê livramentos a eles, Senhor Deus. Pois o Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada um, ó Deus. Ó Deus do céu, estamos agradecidos, ó Pai. Só temos a Te agradecer, ó Pai. Nós estamos com nossos corações regozijando de alegria, ó Senhor Jesus. Sentindo essa boa atmosfera, Senhor Deus. Oh, Deus dos céus, mais uma ceia se aproximando, Senhor Deus. Ajuda nós a se posicionar, Senhor Deus, na Sua palavra, oh Pai. Perdoando as nossas falhas, nossas culpas, nossos pecados, oh Deus. Oh, Deus do céu, obrigado, Senhor Jesus. Em tudo nós Te agradecemos, oh Pai. Venha, Pai, nos abençoar esse louvor, Senhor Deus. Fale, oh Pai, no coração, Pai, na mente do Seu profeta, Pai, das pessoas que vêm nos falar, Pai, pregar, trazer a Sua palavra, Senhor Jesus. No Seu santo nome, Pai, do Seu Filho amado, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, receba a nossa gratidão, o nosso carinho. Amém, Jesus, amém. Podemos se assentar, irmãos. Uma boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino de número 265, Ovelha Perdida. Por
Guiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho bom. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cavar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. 219. Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me concedeu.
vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver e seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. A felicidade, 169. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora
colocamos de pé, vamos ouvir Somente Crer. Senhor nosso Deus, mais uma vez, com muita gratidão dos nossos corações, agradecemos, ó Deus, por a igreja não se tornar um lugar comum para nós. Cada vez que entramos, sentimos o temor, a reverência. O púlpito, Senhor, não se torna comum, não se torna um lugar de piadas, de histórias. Senhor Deus, a ceia está chegando e ela não é comum para nós. É muita gratidão no nosso coração, muito amor, Senhor, muito regozijo por estar neste ministério do sétimo anjo. Deus precioso, aceite o nosso louvor e que nessa noite o Senhor possa ungir, meu Deus, Tua palavra, nos dar sabedoria, nos dar, Senhor, a aplicação correta aos nossos corações, aos Teus filhos que têm saído de suas casas, Senhor, quem sabe cansados, Senhor, gastam seus dinheiros para vir à igreja, mas o Senhor nunca tem nos despedido, Senhor Deus, sem uma palavra nos nossos corações. Por isso damos toda a liberdade ao Teu Espírito para falar conosco segundo as nossas necessidades. No nome do Senhor Jesus, com o perdão de todos os nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12. Um pouquinho comprido, do 1 até o 10. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 12. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que era ele no caso, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Que coisa não deve ter sido, né? De que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso
para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Podem se assentar. Graças a Deus. É um grande ensinamento, né? Essas cartas do apóstolo São Paulo. Neste próximo domingo, o irmão Antônio estava orando aqui, lembrando da ceia, né? E neste próximo domingo ele já vai vir acompanhado na fila da ceia, né? A irmã Vera será batizada nesse domingo, depois da escola dominical. Graças a Deus, né? Por isso, faça chuva ou faça sol, irmã Vera. Graças a Deus. E domingo à noite, 19 horas, nossa ceia, né? E depois do batismo, depois da escola, vamos seguido ao batismo e vamos almoçar juntos ali na casa do irmão Alex, né? Mas, seguindo adiante, na mensagem Hebreus, capítulo 3, nós temos, irmãos, que considerar cada palavra que o profeta deixou nas mensagens para nós, né? Mesmo as que são antes dos selos, não deve haver em nós um pensamento de que as mensagens importantes são as que foram pregadas depois dos selos, né? Não, cada palavra tem seu sentido. E eu tenho me cuidado muito quando vou ler uma coisa, ou estou lendo uma coisa que às vezes eu até já preguei há 2 semanas atrás, ou 1 mês atrás, e às vezes vem aquele pensamento, mas, poxa, agora chegou nessa parte e esse assunto vai ser repetido, né? Mas ontem ainda estava lá na igreja pensando sobre isso. O importante é a vivificação do assunto. Às vezes a gente escuta aquilo num dia, escuta no outro, e parece que não é vivificado. E chega uma hora que aquilo encaixa, né? E aqui você vê que desde Hebreus 1, ele sempre está citando essa experiência do apóstolo Paulo encontrando a coluna de fogo a caminho de Damasco, né? Então aqui a partir do parágrafo 47, o profeta fala assim: agora, Paulo, depois dele ter esta experiência de ter encontrado coluna de fogo, então ele pensou, aquilo foi uma experiência maravilhosa. Agora vamos citar aquela experiência um pouquinho. Veja que parece que tem coisas na mensagem
que o profeta clicou na mesma tecla várias vezes. Ele não falou aquilo e nunca mais tocou, né? Clicou de novo, bateu de novo na mesma teclinha para dar o som. E citou agora de novo a experiência do apóstolo Paulo. Paulo estava em seu caminho para Damasco para prender algumas pessoas lá embaixo, por causa do evangelho que havia espalhado lá embaixo. O evangelho significa boas novas. Então, eles se espalharam lá embaixo e muitas pessoas estavam se levantando cheias de amor e alegria e amando o Senhor Jesus. Quando o evangelho de Cristo chegou. E isto havia se espalhado daquela maneira. Então, Paulo recebeu algumas cartas do sumo sacerdote. O pior espírito é esse, é o religioso. O sumo sacerdote ficou com ódio quando soube que o povo do evangelho de Jesus estava lá alegre e tudo, né? Ficou com ódio e mandou cartas ao apóstolo Paulo. E ele disse: eu vou descer e os prenderei, cada um. Então, ele levou consigo um pequeno grupo de guardas. Já pensou o que o espírito religioso pode fazer? Espírito religioso, com a letra da lei, eles falaram: vamos lá prender essa gente. Isso que a Bíblia fala, a letra mata. Uma pessoa pode estar com um espírito religioso, e se ele ficar com a letra da Bíblia, a letra da mensagem, só serve para julgar, condenar, fazer confusão, tanta coisa, né? Você vê, aqui com a lei, com a letra, ele disse: eu vou descer e vou prender, né? Tentando fazer um bom serviço. E ele desceu com um pequeno grupo de guardas do templo, soldados, e pelo caminho foram eles. Enquanto eles estavam marchando pelo caminho, eles somente, todos sabiam o que ele iria fazer, os guardas. E de repente algo aconteceu. De repente apareceu uma grande luz diante dele. Grande luz. Vocês sabem, né? Saiu aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? Ela brilhava como o sol. Quando a gente era criança, a gente falava assim com os primos e coisas: vamos ver quem consegue olhar mais tempo para o sol. Nenhuma criança deve fazer isso, né? Porque machuca o olho. E a gente olhava para o sol e ficava ali contando: 1, 2, daqui a pouco tinha que fechar, porque era muito forte, queimava, né? Queima até hoje. E essa luz que Paulo viu era tal forma como o sol. Ela brilhava como o sol. Isto é uma coisa estranha para acontecer. A luz brilhava de tal forma que que os seus olhos quase saíram para fora. E ele caiu no chão. Ele deitou no chão e olhou para cima. Você vê, irmão, quando Deus quer chegar numa pessoa, Ele manifesta essa pessoa, né? Não tem jeito. Chega a hora, Ele aparece, Ele se revela para aquela pessoa, né? 49.
havia com ele provavelmente 10 ou 15 homens. Agora, olha a observação que o profeta fez. Viu algum daqueles homens aquela luz? 15 junto com ele. Viu algum daqueles homens aquela luz que Paulo viu, que era brilhante como o sol? Se ela era brilhante como o sol, era para todo mundo que estava ali perto ver. Não é verdade? Era uma luz tão forte assim? Não, Senhor. Paulo a viu. Por mais forte que ela era, mas ela foi mostrada só para ele. Para os outros soldados não foi mostrada, né? Às vezes a gente fala assim da mensagem. Fala uma mensagem dessa hora que eu pregar lá para o fulano, aquele lá que eu conheço, mas ele vai ver na hora e vai regozijar, né? E vai aceitar. Mas só vê para aquele que é predestinado para ver. Quem não é, e olhe como brilha essa mensagem. O que brilha mais nesse mundo fora dessa mensagem? Que evangelho que brilha como a mensagem? Mas as pessoas não conseguem vê-la. Ela não estava designada para que aqueles homens a vissem. Então, algumas pessoas podem ver coisas, outras não podem ver. Essa é uma frase bem destacada aqui, né? Algumas pessoas podem ver coisas, outras não podem ver. Jesus disse: 2 estarão na cama, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Porque algumas pessoas podem ver coisas que outras não podem ver. E isso, claro que não dava tempo por irmão Branham explicar tintim por tintim para nós, mas você acompanha as mensagens, isso aqui tem a ver com a nossa predestinação. É porque Deus sabia antes da fundação do mundo o que você faria com a mensagem. Algumas pessoas podem ver coisas e outras pessoas não podem. Quer ver uma coisa? Tem uma mensagem que um irmão ou uma irmã perguntou assim para o profeta: como eu faço para descobrir a vontade de Deus nos assuntos importantes? Como eu faço? Eu achei tão interessante que ele deu a resposta, mas ele abriu um leque tão importante para nós. Ele disse assim, irmão, irmã, comigo Deus trata com visão. Comigo, ele disse, mas talvez com você não seja assim. Por quê? Porque algumas pessoas podem ver coisas, outras pessoas não podem. Uma pessoa tem um ofício, a outra pessoa tem outro ofício. Que tal algum de nós querer orar a Deus: Senhor, me dá uma visão como o Senhor deu para o profeta, faz comigo lá como o Senhor fez para o profeta. Ele tinha um ministério designado para aquilo. E ele disse nessa resposta: comigo Deus trata com visão, talvez com você ele trate de outra maneira. Então ele disse: meu conselho a você é que você ore de uma forma neutra e espere, porque você vai sentir o seu coração inclinando para aquilo que seja a vontade de Deus, né? Perguntas e respostas número 14, se eu não estou enganado. Então você vê, ainda disso aqui, né? Essa passagem que o profeta cita bastante, irmãos, me chama a atenção,
e me dá temor uma coisa muito séria, que vem desde o dia de Moisés. Moisés podia ver, quando ele olhava numa pessoa tudo suja de lama, tudo feia, não estava com joia do Egito, não estava com bonita, não estava um homem bélico, mas ele olhava aqueles pés encardidos, sujos, pessoa trabalhando, suando, e ele conseguiu ver naquela gente o povo de Deus. E Faraó olhava para ele e não era nada, era a mesma coisa que nada. Tanto que para ele matar um, morrer outro, não tinha sentido nenhum. Você vê, um pôde ver uma coisa, o outro não pôde. Isso aqui me chama muito a atenção, porque é muito especial, irmãos, ver a importância que um irmão tem na vida da gente, a importância que a igreja tem na vida da gente, a importância que nós temos na vida um dos outros. Porque se você não vê isso, você toma assim, tanto faz. Se fulano até saísse da igreja, tanto faz. Faraó pensava assim, se morrer mais um, tanto faz. Principalmente quando tem bastante. Quando tem bastante, imagina ele lá com aquele multidão de gente, morria um, morria dois, tanto faz, não é? E a gente deve pedir a Deus, Senhor, que eu possa ver como Moisés viu, olhar para o povo de Deus e ver que ali estão as pessoas mais importantes da terra. O povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, nos ajude a não falar mal dessa gente, não perseguir essa gente. Interessante da coisa, nós falando lá de Moisés, né? O profeta diz, algumas pessoas podem ver, outras não podem. Aí você olha essa porta lá de Moisés, e agora você vem e vê o quadro do apóstolo Paulo, indo para prender os cristãos, e Jesus aparece na forma da coluna de fogo para ele. Por que você está me perseguindo? Ele podia dizer, não, senhor, não tem nada a ver com o senhor. O problema é aquelas pessoas. Com o senhor eu tenho respeito, eu não gosto é daquela gente. Mas Jesus apareceu e disse, por que tu me persegues? Isso é, mexeu com eles, mexeu comigo. Tocou neles, tocou em mim. Prendeu eles, prendeu eu. Machucou eles, machucou eu. Você observa se isso aí ser bem vivificado em nós, se não dá mais temor na gente, irmãos. Quando a gente pensar qualquer coisa assim, aquela pessoa mais simples, vamos dizer aqui o irmão, a irmã mais simples que seja, às vezes a mais quieta, o mais quietinho e tudo, mexeu com ele, mexeu com o Todo-Poderoso. Eu não esqueço, não esqueço, essa é uma coisa que eu sempre estou lembrando, né? Quando Jesus falou para os discípulos, parece que é na parábola das 10 virgens, não lembro bem, mas ele disse, eu estive preso e vocês foram me visitar, eu tive sede, tive fome e vocês me deram comida, eu passei frio, vocês me deram cobertor. Eles talvez olhou um para o outro, mas nós nunca tivemos numa cadeia onde Jesus foi preso. Mestre, quando que isso aconteceu? Ele falou, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Quando vocês deram um cobertor para eles, vocês deram para mim. Oh meu Deus, que grandeza isso, irmãos. Você vê, foi São Martinho, né? Que estava lá na neve,
e viu uma pessoa com frio, tremendo com frio lá, como que um mendigo. E o seu coração compadeceu, ele arrancou sua capa, até me permita que eu vou tirar aqui. Arrancou sua capa, pegou a espada, cortou ela no meio. Foi lá e deu a metade para aquele homem, cobriu ele, colocou direitinho nele. O homem, quem sabe, só balançou a cabeça, agradeceu. Depois que ele estava pregando, ele enxergou Jesus com aquela capa, vestido ali, irmãos. Oh, mas isso é maravilhoso, gente. Que grandeza tem orar por um irmão. Que grandeza, que maravilha é estar aqui na igreja pregando para vocês nessa hora. Isso é louvor, isso é mais do que qualquer coisa, não tenho palavras para isso. Que grandeza é amar um filho de Deus. Que grandeza é perdoar um filho de Deus. Que grandeza é não perseguir um filho de Deus, porque fez para ele uma coisa boa, fez para Deus. Fez uma coisa ruim, fez para Deus também. Isso é coisa grande demais. Ah, meu Deus, mas vamos prosseguir aqui mais um pouco. Paramos aqui no meio. Algumas pessoas podem ver coisas, outras pessoas não podem. Hein? Então Paulo viu aquela luz. Foi de tal forma que ela até mesmo o cegou. Agora, uma vez eu escutei o pastor Joaquim, dirigido por Deus, falar uma frase assim: o evangelho tem que arruinar a sua vida. Cheguei a dar um espantado quando ele falou aquilo. O evangelho te traz um espinho na carne, sabia? Diferente às vezes de cada um. Cada pessoa tem o seu espinho ou os seus espinhos. Quando Paulo viu Deus, ele passou a ter problema nos olhos. Poxa, mas que coisa, não era para ser uma coisa mais abençoada? Irmãos, Deus não está muito preocupado com a nossa carne. A nossa carne, se precisar tomar um beliscão assim, Ele belisca. Ele está preocupado com esse homem de dentro, porque esse aí que é o filho de Deus. Essa carne é filho do seu pai e sua mãe. Mas esse homem de dentro é o filho. Por isso que quando esse filho fala dentro de você, é o que te corrige. Quando esse filho que está dentro de nós ora nos cultos de oração, você percebe que a oração mesmo não ficou só por aqui. Você percebe que ali saiu o filho falando com o pai. Mas aquela luz cegou os seus olhos. Ele não pôde ver por muitos dias. Tamanha foi a realidade para ele. Oh Deus, como isso me deixa religioso. A prova de que você viu mesmo a luz é que você perde todos os seus amigos quando você crê nessa mensagem de alma mesmo. Seus familiares não te procuram mais. Se você viu essa luz aqui, as pessoas não querem muito a nossa presença, porque é incomodativa. Quem gosta de ficar perto de Deus nessa hora? Quem quer estar perto de Deus? As pessoas querem estar no mundo, elas estão no mundo. E quando a presença de um crente está ali, se torna incomodativa. Podia dizer às pessoas: quem que você encontrou que você está com esses olhos inchados desse jeito agora? Ele não pôde ver muitos dias. Mais tarde,
quando ele escreveu cartas, vocês sabem, seus olhos incomodavam tanto por causa daquilo. Ele chegou até a escrever com as letras bem grandes e disse: vede, com grandes letras vos escrevi. Ele via com dificuldade. O Evangelho fez isso. Oh, que coisa! Se olhasse só para esse lado, murmurava, né? Ele esteve no cárcere e ele pediu ao Senhor para curá-lo. Paulo não aguentava aquilo. Os olhos inchados, não enxergava direito, e escrever, tinha que escrever com as letras grandes. Senhor, cura-me, Senhor Deus. Ele o consultou 3 vezes a Deus: me cura, Senhor, me cura. Mas o que o Senhor disse para ele, nós lemos aqui, o versículo 9, está aberto aqui ainda. O que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você não tiver problemas que te fazem sofrer, você fica arrogante. Você tem que ter problemas que te deixam mais humildes. A minha graça te basta, Paulo. Aí Paulo aprendeu uma lição que ele ensinou também para nós, Mombrando também ensinou. Então, glorificarei nas minhas enfermidades. Não vou glorificar só quando eu recebo a cura. Não, glorificarei nas minhas enfermidades. Oh, que lição! Aleluias! Porque ele disse: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mas paremos aqui, irmãos, entendemos uma coisa que tem muito a ver com o nosso arrebatamento. Se esse problema não tivesse acontecido com Paulo, a visão dele não tinha mudado. Porque você tem que ver aquilo que precisa ser visto. Eu preciso ver aquilo que precisa ser visto para mim ser arrebatado. Que tal se Paulo continuasse olhando para o povo de Deus e pensando: eu vou prender, eu vou surrar, eu vou matar esses crentes perturbadores. Mas esse encontro com Deus deixou um espinho. Mas, no entanto, ele pregou depois e salvou e converteu muitas pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Veja, ele melhorava por algum tempo, melhorava. Então começava tudo de novo e o diabo esbofeteava ele. Esbofetear significa um soco atrás do outro. Como o navio no mar, você sabe, as ondas os esbofeteiam, vem? Pancada após pancada. E ele melhorava e então aqui começava de novo. Então parava e começava de novo. E ele disse: Senhor, qual é o problema? Não afasta isto de mim. Ele disse: a minha graça te basta, Paulo. Simplesmente siga em frente. Isso é para o seu bem. Eu não sei se todos já leram isso na mensagem, mas talvez outro dia eu traga, né? Mas o profeta disse assim: um homem que orou, que orava pelos enfermos e tudo. Mas ele disse: às vezes uma enfermidade é uma bênção para nós naquele momento. Ele fala isto. Ele disse: agora, se isto
se eu fosse perfeito e tudo perfeito, ai, irmãos, isso é um problema. Muito cuidado, creio que ninguém faz isso. Mas eu já vi, e quero que Deus me ajude e ajude todos vocês. Pessoa que às vezes, por ter os seus filhos um tanto educados, certinhos, às vezes não é nem crente, mas tem uma coragem de julgar e condenar filho dos outros. Quando vê, aquele problema vem naqueles filhos. Pessoas que pegam e falam, porque o apóstolo Paulo disse aqui, se eu fosse perfeito, o que ia acontecer? Eu ia ficar soberbo, eu ia ficar orgulhoso. E a pessoa orgulhosa, ela fala, ela pisa, ela é o dono, né? É o dono, é a dona de tudo. Por isso Deus apertava ele. Espera aí, Paulo. Quando ele melhorava um pouco, de repente aquele mal vinha de novo e deixava ele sempre em um nível aonde ele não ensoberbecia. Se eu fosse perfeito e tudo perfeito, então quando eu seguisse em frente, eu ficaria inchado. E eu diria: vê você, não há nada de errado comigo. E aí você vê aquela árvore bem grandona, e logo você escuta o lenhador dizer madeira, e ela desce. Quanto mais alta ela for, mais perigosa ela é de cair nos telhados dos outros e aquela coisa. Então ela cresceu muito, e de repente o lenhador disse: está muito grande, vamos passar o machado nela, porque ela cresceu demais para cima. Se ela tivesse ficado meia pequena e enchido de fruto, estava bom, mas cresceu demais, daqui a pouco ela cai em cima da casa de um. Então vamos passar o machado nela, porque ela cresceu muito, está muito grande, é muito perfeita, né? Irmãos, glorifique a Deus pelos seus defeitos um pouco. Diga: talvez eu tenha esse espinhozinho aqui, é para mim não condenar, não julgar, não pisar em ninguém. Aleluia, né? Então eu ficaria inchado e diria: vê você, não há nada de errado comigo. Agora, esse segredo aqui tem um detalhe. A pior coisa que tem é a gente não ter autocrítica de que a gente tem os defeitos da gente, de que a gente tem as falhas da gente, porque senão você se torna inchado igual, se torna arrogante igual, porque você não vê. Se a gente começa a ver só erros para lá e para cá, e não vê o da gente, a gente fica orgulhoso. Deixa eu, como pastor, começar a pensar assim: não, eu sou bom, eu sou eu não tenho nada errado, está tudo perfeito, está tudo certo. Eu sou o que menos penso isso, na verdade, porque tenho vários espinhos. Mas deixe você deixar de ver esse espinho e começar a entender assim que você é bom, você é o melhor, você e tal. Daqui a pouco a gente corre o risco de tocar, né, em coisas que não poderia. Vê você, não há nada de errado comigo. O Senhor cuida de mim, irmão. Aleluia. Então você está ficando justo. Deus tem que te dar alguma coisinha de vez em quando para te amansar um pouquinho. Que coisa, né? Eu outro dia estava pensando, né? Não sei se eu falei isso lá em Itá, na hora do culto. Quando você vê um cristão eleito, revelado na mensagem, ficar muito com o nariz empinado,
pode saber, logo Deus puxa um pouquinho o tapete. Isso é comigo, isso é com qualquer um. Deixe o nariz empinar um pouquinho. Não, eu sim, eu sou bom, não há nada de errado comigo. O apóstolo Paulo mostrou essa experiência. Então Deus te dá uma coisa para te amansar um pouco. Aí quando Deus permite uma coisa para amansar a gente, mas como a gente muda as atitudes. Por quê? Porque aí o homem, o eu da gente enfraquece, aonde o poder de Deus pode aperfeiçoar. Porque por isso que o espírito religioso é terrível. Porque o espírito religioso faz a gente pensar coisas que a gente é quando a gente não é. Faz a gente ser exibido, faz a gente querer se exibir, faz a gente falar coisas como se fosse o rei, a rainha do negócio. O espírito religioso faz isso. Mas, irmãos, eu tenho visto isso assim, quando digo visto, lido isso, entendido isso. O Espírito Santo, ele mostra para nós duas situações. Ele mostra quem é você fisicamente. Você sabe, tem minhas falhas, tem tudo, tem meus erros, aquela coisa. Mas ele entra e te mostra quem é esse homem interior. Então você sabe, graças a Deus, porque eu sei, o Espírito Santo mostrou que aqui dentro do meu coração eu creio nessa mensagem, estou esperando a vinda do Senhor. E você sabe disso, você tem experiência disso. Agora, o espírito religioso não faz isso. Por isso que o Mombrana preocupou em pregar demonologia e mostrar espíritos sedutores contra a palavra de Deus, né? Deus tem que te dar alguma coisinha de vez em quando para te amansar um pouquinho. Você sabe, isto é certo. Como te fazendo ver que Ele é o chefe. Você dizer, Senhor, sem o Senhor nada eu posso fazer. Não é Ele maravilhoso? Sim, Senhor, simplesmente a glória. Vamos terminar aqui. Então ele, Paulo, logo após ter esta grande experiência, se aquilo tivesse sido alguém hoje, eles teriam dito, bendito seja Deus, aleluia, rapaz, o Senhor fez algo por mim, glória a Deus. Mas Paulo não, ele era um estudioso da Bíblia. Ele examinou sua experiência com Deus, concordava com a Bíblia Sagrada. Aquela experiência deve concordar com a palavra de Deus. Isso é um segredo, irmãos. Cada atitude, você quer saber um segredo? Você quer descobrir, pastor, como que eu descobriria se um espírito errado não está me arrodeando, ou talvez até não me enganou e pegou minha cabeça, alguma coisa? Porque você nunca vai descobrir um espírito errado imaginando que ele vai aparecer no escuro para você ou vai te arranhar suas costas. Não é isso, não. Como eu sei que um espírito errado me pegou? Fique com isso. Observe as tuas atitudes e observe a palavra. Vou repetir. Observe as tuas atitudes, se fecham com a palavra, então você sabe. Não tem nenhum espírito me arranhando minhas costas, me aparecendo com um garfo lá para mim, mas tem alguma coisa na minha cabeça aí que está fazendo eu pender para algumas coisas aí, que não fecha com a palavra. Então você descobre, espera aí, esse espírito aí que está botando essas coisas na minha cabeça não é Deus. Não pode ser Deus. Assim fez o apóstolo Paulo. Ele viu essa luz, mas ele não saiu correndo atrás dela, não. Ele foi para a Bíblia, estudou a Bíblia e viu se aquilo fechava com a palavra de Deus. Então ele saiu pregando Jesus Cristo
de um perseguidor, ele passou a ser perseguido. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. É uma pena que o nosso tempo, ele não anda, ele voa, né? Mas graças a Deus, que Deus vivifique isso, não é? Nos nossos corações. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Tem horas que você tem uma ferida aberta, sim. Você tem uma ferida aberta, você sabe, essa ferida é tão ruim quando toca. Mas dói tanto. E tem horas que Deus permite alguém ir lá naquela ferida e mexer bem nela lá. Por quê? Aquilo é para o seu bem. Por isso que Paulo disse: então agora eu vou glorificar a Deus nas minhas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Nessa hora o poder de Deus está aperfeiçoando. Amém? Levante as suas mãos, feche seus olhos, ore a Deus agora, agradeça a Deus. Consegue glorificar a Deus pelos problemas. Paulo aprendeu isso aqui. Ele disse: agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas, glorificarei a Deus nas enfermidades. Não é que eu vou dizer: então eu vou ficar doente o resto da vida. Não, não é isso não. Mas aquilo só veio porque Deus permitiu. Só acontece porque Deus permitiu acontecer. E isso é para o nosso bem, para o poder de Deus aperfeiçoar em nós. Oh Jesus querido, obrigado por esse culto, por esta lição, nesta mensagem, meu Pai. Temos, Senhor Deus, conseguido, meu Deus, ó Pai, extrair o suco, meu Deus, e tomar, meu Pai, dessas grandes verduras que o Senhor mostrou para o profeta naquela visão, quando disse: armazene o alimento. O alimento, a cenoura, aquelas beterrabas, aqueles espinafres foram armazenados. Mas cada culto que viemos aqui, nós cortamos, esprememos e tomamos desse suco, meu Pai. Ei, glória a Deus! Isso aí nos alimenta, nos deixa nutridos, ensinados. Salomão disse, Provérbios 16:16, para nós procurar a sabedoria mais do que o ouro e a prudência mais do que a prata. Deus querido, em nome de Jesus, abençoe cada coração aqui, Pai, que quando as coisas não estiverem bem, nós possamos lembrar deste assunto, que tudo isso é para Deus nos aperfeiçoar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o retorno dos teus filhos agora para as suas casas. Nós te pedimos, dê-nos, ó Deus, um bom restante de semana, Senhor, os cultos que ainda vamos fazer, nossa viagem, Senhor Deus, e abençoa, desde já pedimos o nosso domingo, o batismo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém, Jesus, graças a Deus. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser, né? Uma boa noite a todos. Amém. Não esquecendo a escolinha das crianças, né? Domingo às 8 horas, escolinha com as crianças.